Tá online. Deixa eu ver aqui os 4 temperamentos. Oi, Rai. Calma aí, deixa eu já conectar você. Aceita aí. Mesmo. Oi, deu certo. Que delícia! Deu certíssimo! 4 temperamentos. Agora Seja bem-vindo, Robson. deixa eu fixar aqui agora os 4 temperamentos. Pronto, deu certíssimo. A imagem. Então agora. Que honra! Que honra! A Nutri já chegou. A Nutri já chegou. Tá bom. Simone, tá tudo certo aí? Tá ouvindo a gente bem? A imagem tá boa? Fala aí pra gente. Oi, Rê. Sejam bem-vindas, vão chegando. Entramos 2 minutinhos antes só pra gente garantir que tá tudo certo. Sim. E começar, dá o tempo do pessoal chegar aí, 1 minuto. O cisneuteiro. Seja bem-vindo. Deu certo. Deu certo aqui, tudo certo. Vão entrando aí, gente. Sejam bem-vindos. Mas que delícia. Tá bom? Mas vai entrando. Sejam bem-vindos para essa troca de conhecimento aqui. Vai ser um tempo muito produtivo. Vai ser um tempo bacana. Deixa eu tirar meu fone. Mais um minutinho e a gente começa. Vai apertando os corações aí. Você que já entrou, manda, pega a setinha aí, manda para os seus amigos, que, né, para ser edificado, compartilhar. Eu creio que é assim que a gente cresce, né? Quando a gente recebe de alguém o conhecimento, a gente tem que transferir para o próximo. Então, aproveita essa oportunidade agora, pega a setinha e envia para um amigo que está online para estar participando com a gente, tá bom? Já vão pensando nas perguntas aí para participar. E é isso. Pronto, virou agora, né? São 7 horas aqui na Irlanda. Que horas são aí, Rai? 8? 8:01. Ah, muito bom. E no Brasil agora são 3 horas, certo, gente? 3 horas. A conversa aqui é de todos, tá bom? É eu, a Rai e vocês também. Então vão participando, vão mandando perguntas, vão dizendo como é que estão aí, tá bom? Então a gente vai começar. Vou começar me apresentando. Meu nome é Ariane Rodrigues, para quem não me conhece, né, que seja o seguidor da Rai. Meu nome é Ariane Rodrigues, eu sou engenheira de produção e eu comecei com esse projeto agora, algo que nasceu no meu coração, nesse início de abril. O projeto é a vida de uma maneira simples. Então, que a gente possa viver de uma maneira simples. Para isso, a gente precisa se conhecer, a gente precisa romper alguns desafios e ter conhecimento, adquirir conhecimento. Eu acho que essa é a chave. Eu acho não, eu tenho certeza. Essas são as chaves. Então, para começar isso, né, a gente está começando esse novo trajeto aí com o privilégio de estar trazendo a psicóloga Rayane Gonzalez, né? Hoje ela tá na Espanha, ela atende todos os brasileiros de maneira online. Então, assim, né, vocês aí que estão me seguindo, corre lá, segue ela também. Ela é uma bênção, né? Então, e é isso. Então, a ideia aqui é essa, sabe? Trazer a forma como eu vivo, eu quero compartilhar com vocês. Então, a ideia desse projeto é esse, né? Quiserem me seguir, só seguir, ver os vídeos que eu tenho para vocês entenderem o porquê disso. E é isso, gente. Então, vamos começar. O tema é esse. E a gente está começando com os 4 temperamentos, que é a forma que eu identifiquei, que eu vi assim, cara, a gente precisa se conhecer. Tanto que eu não sabia, na verdade, eu desconhecia, vou ser sincera com você. Desconhecia, eu não sabia. Eu vim conhecer isso no final do ano passado com a amiga Simone, que está até online aí.
amiga Débora, que está em Portugal. Eles estavam aqui com a gente no final do ano. E aí a gente conversando e ela falou assim, você é sanguínea, você é isso. E eu falei, o que é isso? Que linguagem é essa que eu não sei, não entendo. E aí eu falei, vou pesquisar. Ela pesquisa, tem livro, tem isso, tem aquilo. E aí, em uma conversa com a Rayane, a gente falei, cara, Ray, poxa, vamos fazer isso? Você toparia tá conversando com a galera, tal, trazer isso para vocês? E ela, você top, vai ser massa. Massa, sou baiana, tá, gente? Massa. E aí ela topou, e aí é um presente pra gente. Então, que a gente possa aproveitar esse tempo. Podem ir mandando as perguntas. A gente vai, como é que vai funcionar aqui, né? A gente vai falar um pouquinho dela também, eu já apresentei ela, basicamente, mas ela vai falar um pouquinho dela agora, e aí ela já vai começar a explicar o que é esses 4 temperamentos, porque a maioria aqui deve saber, pela pesquisa que eu fiz, a maioria conhece, mas tem umas pessoas que não. Então, mas explicar de uma maneira geral, então a Rai vai explicar o que funciona, enfim, na linguagem dela aí, ela sabe mais do que eu, ela é profissional aqui. E aí, depois a gente vai abrir para as perguntas no finalzinho, tá bom? Mas vocês já podem mandando as perguntas, eu tô aqui ligada, a gente vai estar aqui conversando, interagindo, mas eu tô olhando aqui. E é isso, aí no final a gente começa a responder as perguntas de vocês. Bom, sejam bem-vindos todos que estão aqui. E é isso, vamos lá. Vamos aproveitar esse tempo, porque o assunto é bem extenso, né, Rai? Assim, primeiramente, muito obrigada. De uma forma muito natural surgiu isso aqui. Foi muito gostoso, né? Aquele papo que a gente teve, conversando sobre várias coisas. E aí surgiu essa questão do temperamento. E prontamente, Ariane, vamos falar sobre isso? Vamos. Prazerzaço. Muito bom sempre estar com uma sanguínea. Eu, como fleumática, já estou me apresentando, sou fleumática. Bom, gente, como a Ariane já me apresentou, acho que não tem muita necessidade de falar mais. Atualmente estou morando aqui na Espanha, tenho um propósito de fazer um mestrado aqui, aprender uma nova língua, que tá caminhando para isso. Mas o assunto de hoje, assim, é uma delícia de estar conversando. Os temperamentos é um papo, assim, muito gostoso. É divertido, porque a gente vai se identificando, a gente vai se reconhecendo, vai se conectando, né, entre aspas, com esse personagem, né, que somos nós mesmos. E, assim, muito, muito legal, muito legal. Posso já iniciar? De começar. A primeira Então, vamos embora. Então, assim, a primeira pergunta que tinha aqui era exatamente essa, né? O que é o tema? Explique sobre o tema, essa daí, ó. Então, é o que a gente... Eu já vou iniciar aqui já. Exatamente. Né? Eu vou fazer uma introdução. Assim, é um assunto que tem muito detalhe, tá? Mas eu tentei fazer da melhor forma para que seja o mais claro possível. Não é difícil de se entender, né? Não é difícil, mas ele é extenso, tem muitos detalhes, muitas características, tá bom? Mas, assim, eu separei para falar com vocês de uma introdução, porque é importante a gente entender algumas coisas antes de chegar propriamente no assunto, tá? Primeiramente, assim, da onde que surgiu essa questão dos 4 temperamentos? Isso vem da filosofia, tá? O Hipócrates vem da filosofia, não vou entrar nesse detalhe, eu só vou falar sobre isso. E é reconhecido como uma ciência simbólica. Por que é uma ciência simbólica? Porque ele vai relacionar os elementos da Terra com o nosso comportamento, que é o ar, a água, o ar sanguíneo, a terra melancólico, a água fleumático e o fogo colérico. Então, galera, vai falando aí o que vocês acham que vocês são. Eu sou melancólico, sou fleumático, vai só pra gente ter uma noção aí, como é que tá o público aqui dessa live. Então, por isso que é considerada uma ciência simbólica, tá? E assim, eu fiz um rascunho aqui, gente, então vira e mexe, eu vou dar uma coladinha aqui, porque são muitos detalhes. Então, assim, essa ciência do temperamento,
é como se fosse a porta de entrada para um autoconhecimento, tá? Tem a sua importância, os temperamentos têm a sua importância, mas não é o mais importante. Isso é importante a gente saber, tá? Tem a sua importância, mas não é a mais importante. O que seria mais importante? Seria a personalidade, que é uma outra coisa que a gente não vai se aprofundar aqui. A gente vai falar sobre o temperamento. Mas, assim, é importante a gente entender o que é a personalidade para a gente fazer essa distinção. Porque, geralmente, as pessoas confundem muito temperamento com personalidade, tá? Então, o que seria personalidade? Seria aquilo que é meu, próprio meu. Ah, mas o temperamento é próprio? Não deixa de ser. Mas, assim, todos nós temos personalidade. Sim, temos personalidade. Mas a gente divide em duas. Personalidade que a gente chama de personalidade madura e tem a personalidade que a gente pode falar que é uma personalidade superficial. O que significa isso? Quando o meu comportamento ele é regido pelo temperamento. Ele não passa pela nossa consciência. Então, é um comportamento reativo. Sabe aquele bateu, levou? É mais ou menos isso. Então, o que acontece quando a gente tem como estabelecido o nosso comportamento somente pelo temperamento? Vai sobressair o que é de ruim, o que é de ruim, não. O que é de negativo de cada temperamento. Então, a ira, a insensibilidade, a preguiça, que a gente vai entrar propriamente nos temperamentos, mas vale a pena a gente diferenciar. E o que é o temperamento, a personalidade madura? É quando o meu comportamento ele não é reativo, né? Mas ele passa pela minha consciência, eu estou entendendo o que eu estou fazendo. Que é a partir de agora, né? Porque a partir do momento que a gente vai ter esse conhecimento agora, a gente vai passar a ter a personalidade madura, porque a gente sabe o que a gente tem. Que a gente não é assim, eu conheci e tenho a personalidade madura. Eu vou identificar aquilo que é de negativo do meu temperamento para que eu possa agir, não, então depende de ação. E isso para o fleumático às vezes é mais difícil, porque o fleumático ele é lento, ele tem um tempo de reação lento. Né? Já para o sanguíneo, isso é rápido. Sim, já é rápido, mas também tem outras coisas que precisa tomar cuidado. Então é isso, tá? Então a personalidade madura é quando eu tenho consciência do que eu estou fazendo e acaba conseguindo ter um equilíbrio do meu temperamento positivo com negativo e não fico numa ação só reativa, tá? Uhum. Então, outro ponto que eu queria trazer para vocês é o seguinte, que o temperamento, ele não muda, então ele tem a sua característica mineral. Já a personalidade é vegetal, que muda. Por isso que o mais importante, a personalidade. O temperamento é importante a gente identificar. Eu vou me visualizar, eu vou me conhecer. Quem eu sou? De positivo e de negativo. Tá? Para, a partir daí, ter uma ação para a minha personalidade, para que ela possa amadurecer. Entendeu? Entendi. Foi até uma frase que eu coloquei no story, eu vou dizer assim. Quando crescemos na personalidade, nosso comportamento fica menos definido pelo temperamento. Ok? Um outro ponto para eu fechar essa introdução, para a gente entrar propriamente no tema. Muitas pessoas, eu estava falando cedo, que muitas pessoas usam as características do temperamento para justificar algum comportamento geralmente negativo, né? Eu tenho um comportamento negativo e eu já assumo a minha personalidade, ela não muda. Então, eu sou assim e vou morrer assim. O temperamento, as características do temperamento não servem de justificativa.
tá? É, Então, eu tenho dificuldade de relacionamento, eu vou ter até o final? Não. Eu preciso amadurecer isso. Eu preciso trabalhar isso. Isso é o mais importante. E outra coisa é que não tem um temperamento ruim e não tem um temperamento bom. Qual que é melhor e qual que é pior? Todos têm o seu lado positivo e o seu lado negativo. exatamente. Okay? A gente trabalha, Sim. a gente vai trabalhando, eu identifico esse é um ponto de melhoria. A gente não costuma falar em empresas, né? A galera que é coach e tal, profissional, a gente não fala ponto negativo, é ponto de melhoria. Qual o ponto de melhoria? Onde é que a gente pode trabalhar para chegar no objetivo que a gente tem? Porque cada um tem um objetivo, né? Eu sou bastante comunicativa, sou sanguínea, né? Mas momentos é necessário que eu fique mais calada, eu pense mais. Então, a gente vai trabalhando isso, né? Eu sei que esse é um ponto que, ao mesmo tempo, ele é um ponto positivo, eu estou aqui agora falando, né? Eu sou comunicativa, tá falando com todo mundo, mas ao mesmo tempo isso pode ser um ponto negativo por eu falar sem pensar. Eu simplesmente falo. Exatamente. Muita Uma das características do sanguíneo é ser impulsivo. Exatamente. E muitas vezes você machuca pessoas, enfim, que esse tema, esse deve falar daqui mais para frente, né? Essas características aí. Sim, vamos entrar agora, vamos entrar agora. Então tá. Pega aí. A Vera colocou ponto de atenção, legal, bem bacana. É um ponto de atenção. Opa, aqui eu preciso ter mais atenção. Mas a gente só vai ter mais atenção quando a gente identifica. Isso é importante, né? Vamos lá. Como que fica mais fácil a gente... Porque a partir do momento que a gente do temperamento, como que a gente organiza ele, fica mais fácil de a gente compreender. Eu vou tentar organizar aqui com vocês, tá? É como se tivesse uma cruz. Tá? No ponto superior está o elemento quente. Então, vai memorizando isso. Depois, no final, a gente vai ter a compreensão completa. O elemento quente. No final, a gente tem o elemento frio, tá? Na parte inferior. No nosso lado direito, o elemento seco e úmido. O que quer dizer esse elemento quente? Tá? Ele é expansivo, ele é dominador, ele é impulsivo, estou na minha colinha. Tem uma excitabilidade alta, se excita muito facilmente. Tem um tempo de reação que é muito rápido, né? Alguma coisa aconteceu e ele tem um tempo de reação rápido. Ao contrário, quando a gente vai para a outra extremidade, né, aqui embaixo no frio, qual é a tendência do frio? A gente se encolher mais, então ele é mais concentrado, é introspectivo, tem uma reação mais lenta e tem baixa excitabilidade. Então, geralmente, é o fleumático, que a gente vai concluir, fleumático, melancólico, está dentro desse campo da frieza, tá? Agora, vamos entender a secura, o seco, o elemento seco. É rígido, tem dificuldade de mudança, né, de se adaptar, é mais estruturado, ordenado. As impressões do que acontece no dia a dia marca mais facilmente pelo elemento seco, né? É igual a gente botar a mão na terra, assim. Quando você aperta a terra, fica marcado. Um elemento mais seco, né? Argila, seco ali, marcado. E é rígido, né? É mais estruturado, é mais organizado. Quem está nesse campo do elemento seco. Agora, o elemento úmido, que entra o fleumático e o sanguíneo. Ele é mais flexível, ele é fluido, né? Ele é envolvente. As impressões, né? As impressões duram pouco tempo. Acontece alguma coisa, logo esquece, não fica marcado, não fica aquela coisa remoendo, pensando muito. Então, ele não marca tanto, né? Claro que existe um nível de marcação, mas é muito menor do que o elemento seco, tá? Então, nós temos quente, frio, seco e úmido, tá? Então, vamos lá. Quente
Ser colérico. Quais são as características do colérico? Uma liderança. Ele é nato em ser líder. Tem uma liderança. Eu acho, teve gente que colocou aí que é colérico, que foi meu marido, eu acho que não é não. Por isso que eu perguntei, será? Mas às vezes confunde. Então, acho que até o final da live, porque assim, o colérico, quando vê alguma coisa dos temperamentos, ele logo identifica. Tá. Mas vem cá, Rai, a gente tem um que é predominante, né? Mas a gente pode um mix. Então, tem vários teóricos. Tem vários teóricos. A linha que eu estudo, a gente tem um temperamento que dentro de cada temperamento, que eu não vou entrar nessa questão, porque é mais detalhado, mas dá para explicar aqui bem rapidinho. Dentro de cada temperamento tem 3 níveis, vamos dizer assim, 3 vertentes. Sendo que uma dessas, por exemplo, o colérico. O colérico é quente, seco, mas ele pode ter um aporte úmido. Ele pode ter algumas características do úmido. Porque a secura, o seco do colérico é rígido. Mas se ele tem aporte úmido, ele passa a ser mais envolvente. Assim. Então, tem alguns limiares que às vezes confundem. Até o final, Robson quer saber. Só pela dúvida, eu já acho que ele não é colérico. Gente, bota aí. Quem aqui não sabe qual é o temperamento, coloca aí. Eu não sei. Ou quem sabe, coloca qual é, tá? Continua, Rai. É muito normal ter dúvida, tá? É muito normal. Então, assim, o colérico é prático. É prático. Ele identifica o problema muito fácil. Algum problema, está na empresa e tem alguma coisa que está agarrando. Ele identifica muito rápido, ele quer agir, ele é prático. Tempo de reação rápida. Ele é muito assertivo, sabe? Ó, o Robson. Ah, não, seu irmão, eu não sei. Ele gosta de desafios. Bota um desafio para o colérico. Ele gosta, ele encara aquele desafio. Por quê? Porque tanto o colérico quanto o melancólico, e eu não vou também entrar nesse assunto, ele tem um apetite irascível, que é ter ele pensa alto, né? Pensa em coisas grandes, de conquistas grandes. Já o sanguíneo e o fleumático tá num apetite concupiscível, que é um pensamento mais do prazer e desprazer, sabe? Mais inferior e o irascível mais superior. Então, assim, o colérico, ele é ativo, ele tem energia. Só que o colérico, ele é muito confiante. E muitas das vezes, ele acha que ele sempre tem razão. E ele é fogo. Então, vamos pensar no fogo. Ele pode ser aquele fogo que alastra, né? A característica quente, expande, né? Conquista território, demarca o seu espaço. Mas ele pode ser aquele fogo que alastra e marca, aquele fogo devastador. Se o colérico não tem uma personalidade pura, a questão do orgulho dele e esse excesso de autoconfiante pode deixar muitas marcas. Né? Então, isso é muito perigoso para o colérico. Assim, uma das virtudes do temperamento também, eu vou falar da virtude que precisa ser trabalhada. Então, assim, a virtude do colérico, ele precisa trabalhar? Ele precisa trabalhar a mansidão e a humildade. Porque ele é líder, ele é prático, ele é assertivo. Colérica também, viu? Eu acho que eu sou colérica também, viu? Eu tenho uma desconfiança que você é colérica, mas você é muito envolvente. Pode ser que você seja colérico ou aporte úmido. Eu acho que você também tem uma leveza, você também tem uma alegria, e isso é do sanguíneo. Eu acho que tá um mix aí. Entendeu? Então, assim, mas o fogo também pode ser esqueci o nome que se fala, que abre o caminho, que ilumina o caminho. Esqueci o nome.
Não sei não, sabe aí, galera? Fala aí, eu não sei não, não sei o que é isso, não. Não sei não. Tocha. Chá. Pode ser uma tocha que abre o caminho, porque o colérico tem uma característica de arrastar, de levar as pessoas, mas ela, tanto por negativo quanto por positivo. Então, ela pode devastar, marcando para um lado negativo, mas pode ser essa tocha que abre o caminho e carrega as pessoas com ela. Assim, o colérico, ele tem uma tendência muito forte por conta dessa autoconfiança e do orgulho. Ele tem de ser autoritário, né? Então tem que tomar muito cuidado, né? Tem que equilibrar muito isso, trabalhar a mansidão, trabalhar a humildade. Um fleumático, que é o oposto, né? Então a gente tem aqui sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. O fleumático, que é o oposto, pode ajudar muito o colérico, porque o tempo de reação do fleumático é calmo. E o colérico tá gritando por dentro, perde a paciência. Então, através do colérico também pode trabalhar isso. Que fala assim, né? Que Deus une propósitos. Então, uniu eu e meu marido. Eu e Ramon. Ramon é colérico. Colérico. E ele me ajuda naquilo que eu não tenho. A liderança, o movimento. O fleumático, ele tem uma tendência de separado. Né? Se a gente não movimenta a água, se a gente não vai lá e mexe a água, o que ela fica? Parada. Né? Então, falamos uma coisa, um detalhe que eu esqueci, o ponto cego do colérico, o ponto cego do colérico é ele mesmo. É ele mesmo. Então, isso é muito perigoso. E, assim, uma das coisas que pode afetar o colérico, que a gente chama assembleia de vozes. Selecionar algumas pessoas para que ele possa ouvir de forma humilde, né? Recebendo. Só que para o colérico isso é difícil. Ele é o tal. Né? Ele é o tal. Então, para ele ouvir uma outra pessoa, tem que ser muito acima dele. Entendeu? Relacionamento de colérico com colérico geralmente, né? Muito difícil. Porque são dois líderes, né? São dois líderes. São dois líderes que não conseguem se reconhecer as suas debilidades. Então, choca. O tempo todo tá ali chocando. Entendeu? O melancólico, né? Que tem um elemento seco, como o colérico, e o elemento frio. Assim, o melancólico, já para quebrar qualquer pensamento, geralmente ele é reconhecido como uma pessoa triste. E não é necessariamente. Ele tem uma tendência ao pessimismo. Ele ser pessimista. Fala aí, quem é melancólico. Quero ver, bota aí. Quem tem coragem aí, bota aí, ó. Melancólico. Lembrando que, né, não tem o certo e errado, né? Cada um tem seu temperamento, né? Geralmente quem é colérico e quem é sanguíneo é o que mais comenta. Vai ser raro você ver um fleumático aí comentando. Vamos aí, fleumático. Vamos lá, gente. Participa. A conversa aqui... Vamos movimentar esse fleumático. E o melancólico também tem mais dificuldade desse movimento, assim, né? Por ser terra, né? Ele é terra, ele é rígido. Ele é rígido. As impressões da vida marcam demais o melancólico. O melancólico geralmente tem uma memória muito boa. Muito boa. Só que isso pode elevar ele para um ponto muito positivo, muito bacana, mas também pode arruinar a memória dele. Por quê? Porque geralmente ele memoriza, ele guarda mais as memórias afetivas ruins, baixas. Por isso que leva, muitas das vezes, a tristeza, a ser pessimista. E ele fica remoendo. É terra, é rígida, ela é dura, é resistente. Por isso que ela é associada à terra. É difícil penetrar. Ele internaliza as coisas e é difícil entrar ali, né?
Assim, mas quando ele consegue fazer uma memória afetiva boa e ele consegue agir diante disso e passar por um caminho brilhante. O melancólico é muito inteligente, geralmente, né? Tem uma inteligência, assim, tende a se aprofundar dos assuntos, então ele se aprofunda, ele estuda, sabe? É retraído, é organizado, ele é muito reflexivo. Para ele falar alguma coisa, ele tem que pensar muito. Ele não fala qualquer besteira. Ele não sai falando como os sanguíneos, como os coléricos, né, que tem uma impulsividade e o tempo de reação é rápido. E assim, uma coisa bacana assim que eu ouvi, quando o melancólico ele remoe, o que é remoer? Remorso. É morder novamente. Eu achei isso. Então, ele revive os momentos negativos. Não libera, né? Não libera. Ele se morre. É como se ele se automutilasse o tempo todo com a sua memória. Tem tendência à solidão, a querer. Lógico que tem momentos que ele precisa ficar sozinho, é do temperamento dele, para ele refletir, para ele concentrar as coisas, centralizar, mas ele tem muita tendência à solidão, tá? Qual é a virtude que precisa ser trabalhada no melancólico? A esperança. Ele precisa trabalhar a esperança. Como que ele pode trabalhar a esperança? Na contemplação. Contemplar o belo, contemplar o pôr do sol, uma arte, uma boa música. Não olhar para as dificuldades, né? Tentar não olhar para as dificuldades, olhar para o alto, olhar para, sabe? Exatamente. Olhar para o alto, para o belo, sabe? Para aquilo que traz, porque ele tem essa tendência de desesperança. Por exemplo, se tiver algo para ele fazer, ele vai pensar assim: é difícil, eu vou, mas eu já sei que não vai dar certo. O colega vai pensar: é difícil, eu vou e já ganhei. Já deu certo. Acho que eu sou essa, hein? Vamos lá. Já deu certo. Ó, rapidinho, Rai. Eu falei que no final a gente ia fazer as perguntas, mas como tá tendo muita pergunta aqui, eu vou só falar. A Norma. Oi, Norma. Ai, Norma, que linda! Não, é minha tia de Salvador. Ah, então tá. A pessoa pode ser um pouco de cada um? Tá perguntando se a pessoa pode ser um pouco de cada um. Não, a gente tem um só temperamento. Um só temperamento que a gente vai distribuir nessas características. A gente pode tender, que foi aquilo que eu expliquei no começo, entendeu? Eu posso ter mais de quente, por exemplo, o colérico pode ter mais de quente do que seco. Então, se ele tem mais de quente, o quente está aqui em cima, lembra? O seco está aqui. Então, ele é mais quente do que seco. Então, ele está bem próximo do espaço do sanguíneo. Entendeu? Mas de temperamento só tem um. Então, isso pode variar um pouco, mas o temperamento é um, tá? Show. Pode continuar. Só essa, Tá. só. Então, a virtude do melancólico é trabalhar a esperança, tá? Ele precisa. O que ajuda muito o melancólico? A extremidade. Quem é a extremidade? Sanguíneo. Sanguíneo. Por quê? Porque o sanguíneo, ele tem essa leveza, ele é ar, ele é leve. O melancólico, ele tem a tendência de tudo ser muito difícil, tudo ser pesado. E o sanguíneo não. Ele faz tudo na leveza, na alegria, entendeu? Então, o sanguíneo pode ajudar. Melancólico com melancólico. A minha dor é mais difícil do que a sua. Eu sei mais que você. Não é impossível, não é impossível, porque todo tipo de relacionamento, o que vai depender é o nível de personalidade, tá?
E aí vamos para o fleumático. O fleumático ele tem elemento frio, né? E elemento úmido. Então, o fleumático é aquele amigo, é fiel. Ai, que vontade de espirrar. Espirrei. Ele é amigo, ele é fiel, ele é apaziguador, ele foge completamente de conflitos. Não gosto de Você é fleumático, hein? fleumático. Ele é fleumático. Quem é fleumático aí, manda uma mensagem aí, que eu tô precisando conversar com essa galera. Pra me acalmar um pouquinho. Então, assim, não gosta de conflito. Se adapta muito facilmente. Essa questão de se adaptar tem um lado positivo, mas também tem um lado negativo. Porque, por exemplo, num ambiente de trabalho, o fleumático, ele já não gosta de conflito. Então, para ele bater de frente, vai ser muito difícil. E ele se adapta muito fácil. Então, o que pode acontecer? As pessoas passarem a perna nele. Porque ele não quer conflito e aquilo ali tá bom para ele. Né? Lembra que eu falei que ele está no apetite concupiscível? Ele pensa baixo. Ele não pensa alto. E isso é uma das virtudes que tem que trabalhar nele. É a virtude da magnanimidade. Né? O colérico vai ajudar, a extremidade vai ajudar ele, porque o colérico pensa alto. O sanguíneo também. Ele pensa alto, mas ele não sabe como fazer. Ele fica meio perdido na hora da ação. Né? Então, assim, a virtude também da fortaleza, que é bom trabalhar no fleumático, né? É indeciso. Olha, a Bia tá se identificando aí, ó, fleumática. É indeciso, é muito intuitivo, reflexivo, geralmente não fica no campo superficial, ele gosta de aprofundar os assuntos, né? Ele gosta de estudar, de se aprofundar. Ele é muito assim da razão, por exemplo, ele não vai agir no sentimento. Por isso que o tempo de reação dele é mais lento. Por quê? Porque ele quer entender aquilo primeiro. Ele entra com a razão. Para que isso? Mas quando ele entende a verdade do que está sendo exigido, ele vai. Então, o fleumático, ele é a água, né? Se não mexer, ele fica parado. Mas, assim, tem hora que ele vem como uma tsunami. Então, assim, o fleumático tem um elemento frio, que é o elemento de se concentrar, de ser reflexivo. Ele demora, mas quando ele vai, Robson, quando ele vai como um tsunami, assim, ele avança, porque ele entendeu, ele já se estruturou naquilo ali. O melancólico, ele também pode ajudar muito o fleumático. Por quê? Porque a água, ela precisa de barreiras, né? De estruturas. Por exemplo, o rio, a gente tem a terra que vai direcionando a água. Porque o fleumático, ele pode ter conteúdo, mas ele não consegue estruturar. Entende? Então a terra entra aí para encaminhar essa água. E o que o fleumático pode ajudar no melancólico? Ele é terra, ele é rígido. O fleumático é um bom ouvinte, é paciente, é paz e amor. Então, assim, ele vai ter paciência com o melancólico para penetrar e consegue entrar na estrutura mais profunda do melancólico e extrair dele a beleza que há dentro do melancólico. Entendeu? Dificuldade. Então. Posso fazer uma pergunta? Pode. Então tá, a gente teve uma pergunta aí da galera. Qual desses temperamentos a gente tem maior dificuldade para perdoar? Tá, eu tô vendo a pergunta, tô conseguindo visualizar. Então, é bom a gente não categorizar. Ah, eu sou fácil de perdoar ou eu sou difícil de perdoar. O melancólico é difícil de perdoar. Geralmente, o melancólico pela sua rigidez, pela sua secura, né? Ele é terra, tem o elemento seco e frio.
né? Geralmente, o melancólico é mais difícil, tá? Aí... Mas essa característica de perdoar ou não, ela está no ser humano. E isso vai depender também muito do contexto. Então, às vezes, até essa dificuldade de entender é porque o ser humano, nós, fomos influenciados um pouco também pelo contexto. Entendeu? Ó, então, quem é melancólico aqui, por favor, tá? Tem essa característica, mas não se prendam a isso, né? Eu falei no início. Me identifiquei, eu sou isso, eu sou essa melancólica que reclamo da vida, que tô parada. Cara, a gente não pode ficar preso. A gente quer, é o que eu tava pensando esses dias, né? Pra gente passar de um novo nível de vida, uma nova fase, é que nem aquele joguinho de videogame. Pra gente passar uma nova fase, a gente precisa renunciar a algumas coisas. Então, eu acho que entra pro melancólico, né? Que a gente já identifica que é o temperamento que tem mais dificuldade para liberar perdão, para perdoar as pessoas, que às vezes fica com aquilo preso, né? Pelo que você falou aí, são essas pessoas, e que a gente possa olhar para o alto, né? Para olhar para a natureza, contemplar, agradecer, começar a trabalhar isso, porque, como você falou, né? Não é algo que a gente tem que simplesmente pegar aquilo pra gente e falar assim, ó, eu nasci assim, vou morrer assim, vou ficar assim para sempre. Não é essa a ideia. A ideia aqui, quando a gente passa a conhecer os temperamentos, é pra gente desenvolver o nosso nesse ponto de melhoria. Eu vou falar sobre mim. Eu sou uma pessoa que eu sou um pouco... Eu identifiquei isso lá atrás, eu sou inconstante. Então, aquilo, quando eu percebi isso, o que foi gerado em mim? Uma luz, e eu criei estratégia. A minha estratégia é o quê? É o planejamento. Então, e hoje, cara, eu amo planejar. Eu sou excelente para planejar as coisas, sabe? Então, assim, eu abriu a luz e eu criei estratégias. Então, para que a gente possa, né, Rai? Assim, que a gente possa identificar esse ponto de melhoria, ficar ligado nele e criar estratégia para a gente... cara, já sei que eu sou melancólica, já sei que eu tendo, tipo, não sei se é a palavra tendo, né? Já tenho a tendência de ficar depressiva, de não agradecer as coisas. Então, o que eu faço? Cara, cria um hábito. O hábito de quê? Acordou? Abre a janela, olha para o sol e agradece, sabe? Olha a Renata. O melancólico, ele tem um potencial enorme, enorme. Quando ele consegue se desprender dessas memórias negativas, ele vai muito longe. Ele vai muito longe. Então, o potencial, ele tem uma riqueza interior. O melancólico, ele tem uma riqueza interior muito grande. Muito grande. Então, assim, é maravilhoso. E entra o que a Vera falou agora, né? A Vera acabou de falar. E também potencializar as fortalezas. Então, tem um lado que a gente precisa, né, de trabalhar, que foi o que eu falei, e agora que você acabou de falar aí, né? Que tem as coisas positivas. Então, que a gente também potencialize isso, né? Que a gente use da melhor maneira. Exatamente, exatamente. E aí, voltando para o fleumático, qual é a tendência negativa do fleumático? Ele tem uma tendência, por ele estar nesse apetite concupiscível, ele tem a tendência à preguiça. Então, ele é lento, ele demora a agir, ele tende a perder muitas oportunidades. Eu já perdi muitas oportunidades. Porque eu fico pensando, mas será que é bom mesmo? Mas como é que vai ser? Fica tentando entender aquilo. E quando a gente demora muito, muitas das vezes, a gente acaba perdendo a oportunidade. Então, o fleumático acaba tendendo a perder muitas oportunidades. Os fleumáticos. E qual é a virtude que precisa ser trabalhada no fleumático, que eu falei? A magnanimidade. Entendi. O colérico ajuda o fleumático como? A movimentar. O colérico, ele é enérgico. Então, o colérico, ele movimenta essa água, que tende a ficar parado. Conseguimos identificar esses temperamentos de uma criança? Sim, geralmente quando adquire a linguagem. Então, quando a criança começa a atingir
rapidinho. É só porque só quem vê a pergunta sou eu e você. Então, só para contextualizar. Então, assim, a pergunta seguinte, Rai, para a gente entender um pouquinho, porque acredito aqui que quem que é mãe aqui, dá um sim aí, dá um ok aí, quem é mãe, quem tem filho, que a gente. Como é que a gente consegue identificar? Se a gente consegue identificar isso quando a criança ainda tem, sei lá, seus 2 anos, 3 anos, a gente consegue identificar isso para que a gente consiga ajudar de alguma maneira, criar estratégia para os nossos filhos e, enfim. Então, assim, geralmente o colérico e o sanguíneo é mais fácil identificar, tanto na criança quanto no adulto. Por quê? Por causa da sua expansividade. Ele é expansivo, ele é falante, sabe? Só que nem sempre é tão fácil nas crianças, mas geralmente a partir dos 3, 4 anos, quando ele atinge um nível de autonomia na linguagem, um controle melhor na linguagem, aí consegue identificar. E vai identificar como? Com esse mesmo padrão, com esses mesmos eixos, quente, frio, seco e úmido, tá? Então, é a mesma questão que a gente consegue identificar na criança. Então, dá para identificar sim. Aí, ó, mamães e vovó, a Márcia, de Pirajá, lá de Salvador, um beijo. Ela tá falando, mãe e avó. Então, aí, ó, já consegue ajudar e identificar qual o temperamento do filho e do neto para conseguir ajudar, né? De alguma forma. Vamos para mais uma pergunta, Rai? Vamos. Deixa eu pontuar uma coisa rapidinho, por exemplo, na criança, né? Geralmente, a criança diagnosticada com TDAH, geralmente, às vezes, né? Às vezes realmente tem um diagnóstico, mas geralmente é confundido com sanguíneo. Uhum. Tem que tomar muito cuidado. A criança, ela é apenas sanguínea, né? Ela é dispersa, ela é ativa, ela gosta de falar, ela gosta de envolver, ela gosta. Então, às vezes, isso confunde um pouco. E aí acaba medicando a criança. Mais uma pergunta aí, ó. Quais as características de cada temperamento que podemos identificar rapidamente? Isso a gente já falou, né? Através dos eixos, tá? Quente, frio, seco, úmido. A gente acabou de falar. Deixa eu ver aqui. O Igor tinha perguntado aqui em cima, não está na nossa pergunta anterior, ele perguntou aqui. Para você, Igor, você está aí ainda? Se tiver, manda um oi aí. A gente vai responder essa pergunta agora. Para você, o que forma o caráter desses temperamentos? Família, acontecimento, religião, educação, etc e tal. Não tem uma comprovação. Assim, alguns dizem que tem uma característica genética, mas não tem nada comprovado. Isso eu falo aqui que é uma coisa dada, assim. Então, não tem algo que, você é fleumático por conta disso, por conta disso. Não tem nada comprovado, por isso que é uma ciência simbólica, né? Não tem uma comprovação genética, vamos dizer assim. Entendi, muito bom. Vamos para a próxima pergunta. A pergunta, tem uma pergunta aqui, acho que foi a nutricionista que perguntou, Simone. Como é que eu posso conviver com uma pessoa extremamente melancólica sendo sanguíneo? O melancólico. Como viver com uma pessoa extremamente melancólica sendo sanguíneo? O sanguíneo precisa dar espaço para essa terra. O que o sanguíneo, o melancólico, o que o sanguíneo tem que o melancólico não tem? A leveza, o humor. O sanguíneo se relacionar, não humor de deboche, não é isso. É através da sua leveza, da sua alegria. E se relacionar com o melancólico, trazendo essa leveza para a vida dele, dizendo assim, nem tudo é pesado, nem tudo é difícil, vai ajudar muito. Tendo paciência, entendendo que o melancólico precisa do seu momento de retração, de se retrair, de se retirar, né? O sanguíneo, geralmente, ele é muito superficial. O melancólico, não. O melancólico, ele é profundo, ele se aprofunda nas coisas. Então, assim, o melancólico vai falar alguma coisa, ele vai falar conceito. Um exemplo, vai falar do conceito, não sei o que. O fleumático não quer saber nada disso. O sanguíneo não quer saber nada disso. Então, o sanguíneo precisa
paciência com o alcoólico e reconhecer aquilo que ele tem, que o sanguíneo não tem, que podem se ajudar. Entendeu? Eles podem muito se ajudar. É isso aí. Essa é a ideia, né, Rai? A gente vai responder já da Renata, que ela está perguntando como é que eu faço para conviver com uma pessoa totalmente colérica sendo sanguínea. Mas, assim, só antes de da Rai responder isso, que a ideia, quando você identifica isso, né, é para a melhor convivência com você própria, né, porque você se conhece, você sabe seus limites, você sabe até onde você pode ir, né? E você saber lidar com as pessoas, né? Porque eu acho que isso é a dificuldade. Eu acredito você, né, como psicóloga, eu acredito que o que você mais recebe aí são os pacientes reclamando. Ai, fulano é assim, fulano é assado, isso me machuca, isso me maltrata. Porque é a nossa dificuldade de conseguir lidar com essas características que são diferentes da gente. Porque nós somos únicos. Cada um tem um DNA, né? A gente tem que descobrir qual é esse DNA, qual é a nossa essência, né, Rai? Eu entendo isso. Que a gente precisa saber quem nós somos, qual é a nossa identidade, qual é o nosso DNA. Quando você entende esse DNA, sabe? Eu sei qual é o meu DNA. Então, quando você entende isso, é muito mais fácil para você conseguir olhar para o próximo de uma forma paciente, como fleumático, né? A gente pode citar algumas características desses temperamentos que a gente não possui, né? Enfim, é isso. Mas responda aí a pergunta da Rê. Ela perguntou como é que faz para conviver sendo colérica, com a pessoa colérica sendo sanguínea. Não apareceu a pergunta. Não, é porque ela perguntou. Mas ela é sanguínea para conviver com um colérico. Isso. O que vai ajudar? A leveza também. Essa fluidez, porque o colérico ele é rígido. Ele tem um elemento seco. Então, ele vai levar um elemento úmido para o colérico. Essa leveza. A sensibilidade. O sanguíneo pode ajudar o colérico na sensibilidade, de se colocar no lugar do outro, que isso é difícil para o colérico. Entendeu? Então, ele vai levar essa leveza, essa alegria. E, ao mesmo tempo, assim, o colérico também ajuda muito. Então, é se complementar, né? É se complementar sempre tem algo. Esse é o foco principal. O que eu posso ajudar, né? E é um ajudar sem cobrar, né? Sem cobrança, né? E o que eu posso ser ajudada? O que o outro tem que eu não tenho? Então, isso traz assim, uma abertura, né, de consciência, de visão, para que possamos nos conhecer e conhecer o outro. E saber lidar com esse outro. Né? O outro não tem que ser igual a mim. O outro não é igual a mim. Né? Então, isso é muito, assim, muito fantástico dentro dos temperamentos. E dentro da prática clínica, eu utilizo muito isso, porque na prática clínica eu vou tratar diferente. Eu com melancólico, eu com colérico, é diferente. Eu não posso colocar um desafio para o melancólico. Mas para o colérico, sabendo, identificando que ele é um colérico, eu vou desafiar ele, porque ele gosta de coisa alta, né? De coisa grande. Então, eu tenho que desafiar. Para o fleumático, eu tenho que trazer o quê? Desculpa. Eu tenho que trazer um contorno, uma estrutura para ele, porque senão, para a água também, eu tenho que trazer, para o ar também, que é o sanguíneo, trazer uma ordem, né? Trazer uma firmeza, uma estabilidade. Então, na prática clínica, isso é fundamental. Fundamental. Tá? Ele perguntou quem é que complementa o sanguíneo. O que mais complementa é o melancólico. Mas cada um vai ter uma característica que possa ajudar, entendeu? E sempre no oposto, né? Tem um maior nível para complementar, para ajudar. Mas sempre tem algo de um do outro que ajuda. Entendi. E assim, Rai, eu quero fazer uma pergunta. Como é que... Porque eu vi aqui que tem bastante gente que ainda está com dúvida, né? A Nath colocou aí,
mais alguém que eu não lembro. Principal coisa para identificar. Tempo de reação. Acontece alguma pisa no meu pé. Como que vai ser minha reação? Tempo de reação. O colérico vai logo dar uma xingada. O sanguíneo, ele vai para o sentimento. Porque o sanguíneo, a gente nem falou do sanguíneo, mas o sanguíneo fica muito do campo das ideias. Então, ele vai muito pro sentimento. Ai, tá doendo. O melancólico vai guardar aquilo, pisou no meu pé. E fica remoendo. O fleumático, não, tá tudo bem. Muito bom. Então, assim, a forma de reação, o tempo e a forma de reagir. Outra coisa que vai identificar assim, mais fácil é o nível de expansão. Se eu sou muito expansiva ou não. Quem é muito expansivo? O sanguíneo e o colérico. Muito. O fleumático e o colérico. Então, isso já vai dar uma clareza. Entendeu? Entendi. Beber água. Agora, eu tô falando com o pessoal. A Kelly falou aqui, pergunta se tem um livro. Tem um livro que fala sobre isso. A Rayane, ela vai me enviar esse livro. E quem quiser, né, vai lá na minha bio, lá na bio do meu Insta aí, quando acabar a live, tá, gente? Fica aqui até o final. Tá acabando daqui a pouco. Fica até o final. Vai lá na minha bio, tem um link lá, que você vai pro Telegram, é onde eu tô ajudando a galera com a questão de planejamento, e lá eu vou colocar esses materiais, eu vou disponibilizar para vocês, hein? Ó, presentinho aí da semana. Então, quem quiser esse livro, corre lá que eu vou estar disponibilizando esse material, e uma apostila também, que a Rai tinha me disponibilizado para leitura, muito top. É uma apostila, um documento pequeno, que você consegue identificar rápido, assim, as características, dificuldades e tudo mais, muito bom. Então é isso. Tem outro livro também que é bem bacana, que é esse aqui. Os 4 temperamentos na educação dos filhos. Não é só para a educação dos filhos. Ele mergulha, ele aprofunda nos temperamentos e nos aportes, que eu expliquei lá no início, assim, bem rapidinho. Então, esse livro é muito bacana. Esse livro não tem PDF. Esse livro tem que comprar. E também, no meu perfil, eu vou estar fazendo uma série de posts, né? Falando sobre os temperamentos. Características positivas, negativas, as virtudes e tudo mais. Então, assim, vai ser bem bacana. Bem bacana. Quem tá me seguindo, corre lá no perfil da Rai, segue ela dá super dica, dá dica de filme, fala muitas coisas bacanas, interessantes, que vai agregar, porque, como eu falei lá no início, quem chegou depois, né, esse projeto, né, que eu comecei agora, que é viver de uma vida de uma maneira simples, é isso, a gente precisa adquirir conhecimento, conhecer a gente mesmo, né, ter o autoconhecimento e utilizar aí o planejamento, sabe? Porque quando a gente planeja, a gente coloca no papel, principalmente pro sanguíneo, né? Galera que é sanguínea, que é assim, né, frenético, que não tem essa constância, sabe? Quando você visualiza, quando você senta, né, coloca no papel, é muito mais fácil você alcançar seus objetivos. Para a gente alcançar qualquer objetivo, a gente precisa conhecer a gente, sabe? Não sei quem já leu aquele livro, A Arte da Guerra, sabe? Para você estar numa guerra, para você estar nas empresas, toda empresa, ela é feita um estudo, eu trabalhei 7 anos numa multinacional, e era isso toda hora, todo tempo, era o principal. A gente precisa saber quais são os nossos pontos fortes e nossos pontos de melhoria. Então, a gente precisa saber conhecer a gente. E a gente conhece, né? Eu estava até falando com a Rai, eu tinha muito preconceito com psicólogo, vou ser sincera, né? Eu tinha super preconceito com psicólogo até o momento que eu fiz o meu primeiro coach profissional, e ali, cara, eu pude conhecer pontos meus que eram pontos fortes e pontos de melhoria, e que me ajudou muito profissionalmente, sabe? E dali destravou uma chave em mim. Quando destravou essa chave, eu corri para psicóloga e comecei a fazer minhas sessões, e foi muito bacana, porque eu creio, Rai, que ainda existe um bloqueio, né? E com psicólogo relacionado à doideira. Rai, a nossa live vai acabar em 20 segundos. Doideira.
Foi um tema assim, muito bacana, foi muito bacana. Muito bom estar com vocês aqui, galera. Obrigada por todo mundo que participou, que esteve com a gente. E é isso. Muito